Existe uma guerra entre o cristianismo e a psicologia e eu vou te provar. É claro que de forma resumida eu vou falar sobre esse assunto, porque se eu fosse falar tudo, seria um vídeo gigante, já que são quase 200 anos de conflito. E a gente pode partir da premissa de que os religiosos, onde eu me incluo, acreditamos que a mente é fruto do espírito, enquanto os movimentos científicos acreditam que a mente é um fruto do cérebro. Então, essa diferença entre algo que é abstrato e algo que é anatômico consegue fazer com que haja uma grande discordância, por exemplo, na questão de tratamentos. Então, a igreja muitas vezes disputa com as clínicas a forma mais adequada de um tratamento. E muitas vezes há erros, tanto de um lado como do outro lado. E então eu vou falar alguns contextos onde esses erros aconteceram e eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Partindo do início, a psicologia surgiu através de movimentos sociais. Sim, movimentos sociais, porque havia uma dominância ainda de muitas pessoas que pertenciam ao clero da Igreja Católica, dominando partes científicas, né? Por exemplo, havia a descoberta da genética e etc. Então, a ciência ainda era conhecida, né, como algo pertencente à faculdade, que ainda era algo que estava emberçado ali no catolicismo. Então, os movimentos científicos começaram a surgir através da maçonaria, do movimento iluminista, porque eles queriam criar uma nova era onde a igreja, que já não fazia mais parte do Estado, perdesse cada vez mais a sua importância e então esse novo movimento trouxesse uma alta cultura que tivesse uma nova visão sobre a vida e a realidade e pudesse explorar aquilo que a igreja condenava e até mesmo proibia, perseguia, né, por assim dizer, para poder ver o que havia de realidade ali e por quais razões a igreja proibia aquele tipo de estudo. Só que isso também levou esses movimentos científicos que estavam iniciando a cometerem erros terríveis, né? Por exemplo, a igreja perseguia muito o paganismo e a ciência, que era considerada de povos pagãos. Então, os movimentos científicos no início se apegaram muito a essas culturas pagãs para poder desvendar o que havia ali de verdade e as razões pela qual a igreja perseguia essas doutrinas. Uma delas é a doutrina egípcia. E os egípcios foram geniais, por exemplo, na matemática, na arquitetura, na taxidermia, porém eles eram péssimos na medicina. E um dos procedimentos que eles tinham que envolve o surgimento da psicologia é, eles acreditavam que as doenças existiam de modo anatômico no cérebro. E um dos tratamentos que eles tinham era fazer furos no crânio da pessoa para que essas energias que causavam doença pudessem sair do cérebro e a pessoa se curasse. É claro que não tinha eficácia, porém era uma das formas que esse povo tinha de tentar explorar e descobrir alguma realidade. E foi o que alguns cientistas passaram a fazer para poder desafiar a autoridade da igreja sobre o assunto da mente, né? Já que eles acreditavam que a mente de fato era um fruto do cérebro, então resolvendo anatomicamente um problema do cérebro, você iria resolver um problema abstrato da mente, já que a mente seria apenas uma manifestação do funcionamento do órgão cerebral. Então isso fez com que surgissem alguns movimentos que exageraram, né, nas suas razões e davam explicações profundas, científicas, sobre assuntos que na verdade eles não tinham ainda o domínio, nem da técnica ou da eficácia. Então surgiu, por exemplo, a lobotomia. Se eu não me engano, na década de 30 ou de 40, mas ficou sendo exercida por 20 a 30 anos e veio para o Brasil ainda depois da Segunda Guerra Mundial e ficou sendo exercida até a década de 60. Mesmo depois de proibida, tinha médicos que ainda faziam porque as pessoas procuravam. E o criador da lobotomia ganhou um prêmio Nobel. E essa técnica era o seguinte: para você corrigir problemas da personalidade da pessoa, esquizofrenia, depressão, alucinações, você fazia uma inserção por cavidades do cérebro da pessoa, e então a pessoa ficava débil, a pessoa tinha um comportamento mais ameno, a pessoa ficava mais passiva e perdia grande parte da sua consciência. Em alguns casos também causava cegueira, constipação constante, não se sabe ainda perfeitamente o porquê, e entre outros problemas, como por exemplo a perda completa da consciência, a pessoa se tornava um vegetal. E demorou muitos anos, demorou décadas, até que eles percebessem que esse tratamento não era eficaz, muito pelo contrário, ele só prejudicava. Porém, até hoje, está lá, historicamente, o criador desse método ganhou um prêmio Nobel de Medicina. Então,
há sim muitos conflitos. Do lado religioso, a gente tem sim alguns problemas, como por exemplo, o caso dessa menina do filme do Exorcista, onde tem o padre que taca água benta nela. Essa menina sofria com transtornos mentais, obviamente. E foi um caso real, tá? Não estou falando do filme, estou falando do caso real dessa menina. E, de fato, o acompanhamento espiritual não serviu muito, porque os pais eram religiosos e o padre realmente tinha muita dedicação ali para poder curar a menina, e ela acreditava que ela estava sob possessões demoníacas. E a gente às vezes acaba se deixando levar, porque na Bíblia mesmo, né, doenças mentais são curadas através da expulsão de demônios. Cristo mesmo fez isso. Porém, em alguns casos, a nossa participação, na nossa tentativa de cura, a gente, por falta de capacidade, acaba entrando numa história que não tem fim, e enquanto a gente não obtém cura, a gente acaba piorando o quadro. Então, se a gente entra com religiosidade para curar um problema e você achar que não consegue, a gente não deve insistir. Você deve recuar e assumir a incapacidade de resolver o problema. Porque, como nesse caso, o fim da menina foi trágico e os pais evadiram a sua responsabilidade. Podia muito bem cair em cima do padre, né? Como a mídia caiu em cima do padre, caiu em cima com críticas através do tratamento do exorcismo e etc. Porém, sempre é uma razão para que nós estudemos. Não nos deixemos levar acreditando que nós temos capacidade de resolver tudo através da fé. Nós temos sim um potencial para resolver tudo através da fé. Mas como homens nós estamos distantíssimos, muito longe de estarmos capacitados para podermos resolver certos problemas. Então, a psicologia hoje tem um conflito com a religião de hoje. Não estou mais falando de 100, 200 anos atrás, estou falando de hoje, porque cada vez mais a psicologia engloba novas doenças, como por exemplo no DSM-5, se eu não me engano. O antigo diretor, o antigo manda-chuva, ele diz mesmo que os conselhos de psicologia se tornaram apenas uma fábrica de doença, porque há uma intromissão muito grande da indústria farmacêutica, e quanto mais doença para eles tratarem, melhor, porque o profissional de psicologia ele sai da faculdade preparado para diagnosticar pessoas, e a psiquiatria só dá remédio. Então, tudo que o psicólogo recebe como um problema social, ele está sendo direcionado a tratar como se fosse doença. E isso é preocupante, porque as pessoas acreditam que elas não têm, primeiro, não têm responsabilidade sobre os seus atos e sobre o seu sofrimento, e isso é um problema, porque você encobre o seu pecado e você se acha impune do que você faz, ou você tira de si a responsabilidade de se autocurar. E a segunda coisa é, quanto mais pessoas acham que estão doentes, quanto mais a gente acha que é normal as pessoas serem doentes, mais a gente acha estranho ser normal. A gente acha estranho ser saudável. Por isso, quando a gente conhece alguém que não bebe refrigerante, a gente acha estranho. Alguém que não come pizza, acha estranho. Que não gosta de hambúrguer, a gente acha estranho. Que não assiste televisão, que não tem uma conta no TikTok, a gente acha estranho. Porque todas essas coisas que adoecem a gente, nos causam mal, elas são tratadas com naturalidade. É normal ser doente por essas coisas. É normal ver o mal, desejar o mal e não se culpar. Então, há um conflito na psicologia em cada vez mais ela abrange como doença coisas que podem ser resolvidas. Do outro lado, a igreja fica cada vez mais sem apoio, porque uma pessoa que tem crise de ansiedade, um pastor, um padre, não vai saber resolver isso. Quer dizer, pode tentar resolver, mas ele não tem conhecimento de causa, porque a pessoa já chega na igreja acreditando que ela está doente, e a solução para isso está dentro da cabeça dela. Então, o padre teria que ter, o pastor, o líder espiritual teria que ter toda uma imersão na cabeça daquela pessoa para fazê-la acreditar que a doença que ela acredita que existe, não existe. Se fosse uma depressão, a mesma coisa. Se fosse um quadro de surto, a mesma coisa. Se fosse um transtorno de bipolaridade ou antissocial, entraria no mesmo caso. Porque o cristão é diferente do não cristão. Se o não cristão acredita que está doente, ele vai precisar de medicamento, ele vai precisar de acompanhamento. Se o cristão está doente, primeiro ele tem que saber que todas as doenças já morreram na cruz. Ele não pode achar que
existem males que pertençam a ele ou que ele pertence aos males. Todas as coisas são permitidas no mundo espiritual e isso não provém apenas do funcionamento do cérebro. O cérebro é um órgão como vários órgãos, mas ele não é quem determina quem você é. Então há uma diferença de interpretação gigante, gigante. E inclusive, muitos religiosos que estudam o funcionamento do cérebro, às vezes são cristãos que são psicólogos, ou que são terapeutas, que são psicanalistas, que são psiquiatras, eles pegam estudos que mostram que realmente nem tudo tem a ver com o cérebro. Se você pegar, por exemplo, o intestino produz substâncias que influenciam no funcionamento da sua mente. Ele produz substâncias que interferem no seu humor. Quando você sente borboletas no seu estômago, por exemplo, isso é o funcionamento de alguma função que vai alterar na sua personalidade. Então, sim, o corpo inteiro produz hormônios e substâncias que são comunicadoras de emoções, sensações e etc., que vão fazer você se sentir ou pensar diferente. Então, essa crença da psicologia de que tudo mora dentro do cérebro, ela não é verdadeira, porque a própria ciência, quando estuda o restante do corpo, vê que o corpo inteiro influencia na sua mente. Então, mente não é igual a cérebro. Combinado? Porém, saber que a psicologia possui falhas não significa que a religião vai estar sempre certo, porque a religião também possui muitas faltas, muitas falhas, muita decadência em certos assuntos. Por exemplo, em quadros de abuso, em quadros de dependência emocional ou química, e não existe um preparo para esses profissionais, se é que eu posso dizer assim. São problemas práticos, são problemas que estão ali, são problemas de comportamento, são problemas de compulsão, são problemas de pensamento viciado das pessoas, são literalmente transtornos. Então, por mais que o religioso não acredite que existe transtorno de forma anatômica, biológica, é fato que existe um transtorno e ele está ali se manifestando. Então, a partir da manifestação, você não pode negar que a pessoa está doente. Você pode negar que a doença é maior do que a pessoa, mas você não pode negar que existe ali uma doença, nem que seja pela própria vontade da pessoa de estar doente. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo. Eu ainda estou voltando a fazer vídeos, então a minha fala às vezes atrasa, eu troco uma palavra ou outra, mas espero que relevem e nos próximos eu tentarei fazer melhor, tá bom? Se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, e se você ainda não assinar o sininho para receber notificações, por favor, assine, e eu espero você na próxima. Valeu!